uma satisfação e uma alegria estar com todos vocês aqui. Eu pediria aos irmãos que estão na organização que proximamente, assim, faltando uns 5 minutos, me façam uma chamada aí para eu abreviar o que eu estou dizendo e concluir. Mas externo aqui a minha satisfação e minha alegria de estar aqui com vocês, participando desse evento tão significativo. E aproveito o ensejo para convidá-los, já o fiz em outro momento em que aqui estive, para o primeiro simpósio de design inteligente do Nordeste, que vai acontecer no auditório da Faculdade de Direito da UFC, onde teremos 9 palestrantes de várias partes do Brasil, entre eles Dr. Marcos Eberlin, que é o coordenador do curso de Química da Unicamp, o presidente da Sociedade do Design Inteligente, e um professor muito reconhecido até internacionalmente, com premiações por suas pesquisas. E o Jonathan Wells, que vem pelo Instituto Discovery, nos Estados Unidos, é um biólogo, também estará sendo palestrante. O irmão Pitágoras, que está aqui comigo, ele vai estar no intervalo ali para dar informações. Nós temos um pequeno panfletinho para você levar para casa, se quiser fazer a inscrição online, mas também se quiser fazer a inscrição presencial aqui, ele estará fazendo. Eu falei com o pastor Demétrio antes de chegar até aqui, e digo assim para vocês da importância desse evento. Nós costumamos muito nos queixar de que a universidade, tendo tido uma fundação originalmente cristã, abandonou, alienou-se de seu fundamento. E nós nos queixamos disso, mas pouco fazemos para reverter. Este é um momento que nos cria uma oportunidade para reverter isso. Então, eu sei que você pode ouvir, por exemplo, palestras desses que vão lá proferir preleções na internet, no YouTube, o que eles já falaram, o que eles já escreveram, mas a importância de você ir é para que nós tenhamos um número que realmente seja significativo e dê uma repercussão de que este evento acontecido dentro da universidade foi muito prestigiado por um grande número de pessoas. Isso, obviamente, vai chegar à mídia e vai nos abrir as portas para futuros eventos dentro da universidade, em função do prestígio que ela própria vai usufruir se o nosso evento for bem sucedido, com uma presença significativa. Então, veja também esse outro lado da coisa. Você vai aprender, você vai ser abençoado com os conhecimentos em diversas áreas, por pessoas de diversas formações, acerca do assunto da criação, da evolução, e você vai ter a oportunidade de, com a sua presença, estar contribuindo para essa revolução paradigmática de eventos e acontecimentos dentro da universidade. Bem, nesse primeiro momento, nós nos comprometemos a falar sobre a razão científica e o design inteligente. Para tanto, eu gostaria de fazer aqui algumas observações retrospectivas da história da ciência, ou do que é ciência. Na Grécia Antiga, não havia a distinção entre ciência e filosofia, como mais adiante passou a existir. Para os gregos, a filosofia era a ciência. Platão a denominava de episteme, um conhecimento rigoroso, um conhecimento racional, da onde veio a palavra epistemologia. Tanto que, ainda hoje, dentro da filosofia, a gente faz distinção entre epistemologia e gnosiologia. A gnosiologia é a teoria ou a filosofia do conhecimento em geral, mas a epistemologia é a teoria ou a filosofia do conhecimento científico, um conhecimento com rigor científico. E eles chamavam esse conhecimento mais rigoroso de episteme. E chamavam um outro conhecimento mais comum, mais vulgar, mais assistemático, de doxa.
doxa seria um conhecimento baseado apenas no percebido pelos sentidos. Essa distinção ficou muito clara nos escritos de Platão. O primeiro conhecimento era um conhecimento que vinha pela introspecção racional. O método desse conhecimento, que era um método filosófico, era o dialético. Quem já leu os diálogos de Platão sabe que ali tem uma tentativa de um parceiro do diálogo refutar o outro, e naquela tentativa de estabelecer um argumento que não possa ser refutado, caminha o conhecimento. Então o método era esse método dialético. Doxa é a mesma palavra de onde vem ortodoxia, sendo que ortodoxia tem outro sentido, significa exata glória. Por quê que eu disse aqui que doxa é conhecimento, agora já estou dizendo que doxa é glória? Porque doxa é o conhecimento perceptível. E glória é exatamente um resplendor, uma aparição, algo que se dá à vista. Nós não chamaríamos qualquer resplendor, aparição de glória se nós não tivéssemos os sentidos para perceber. Na Bíblia, quando se fala da glória de Deus, é alguma coisa que se dá a revelar os sentidos, as percepções. É uma nuvem de glória, é uma luminosidade. Então, como era o conhecimento percebido pelos sentidos, então tinha tanto um sentido de manifestação a ser percebida, como de percepção da manifestação. Por isso, na palavra ortodoxia, veio a ter esse sentido de glória, exata glória. Então, eles faziam essa distinção naquele tempo. Aquele que se guiava só pelos sentidos se equivocava, se perdia nas ilusões, e aquele que ia pelo conhecimento estritamente racional, seguindo o método dialético, alcançava, na visão de Platão, o mundo das ideias. Em Aristóteles, já há algum rigor maior para este conhecimento, que seria científico, filosófico, porque era indistinto. Aristóteles já valoriza mais o aspecto empírico, enquanto que Platão ficou mais naquele mundo ideal. Aristóteles já valorizava um conhecimento que pudesse ser abstraído da realidade. Portanto, os sentidos eram o caminho inicial para se chegar nesse conhecimento racional. Não era o conhecimento racional inimigo do conhecimento sensorial, mas o conhecimento sensorial era um primeiro momento para se chegar ao conhecimento racional. Quando nós chegamos na Idade Média, a teologia ganha um status acadêmico, passa a ser tida como a rainha das ciências. Para vocês terem uma ideia, na época da Grécia Antiga, a filosofia era tão omniabarcante, ou seja, ela envolvia tudo de uma maneira tão global, que Pitágoras, por exemplo, dizia: um ponto é o número 1. Já tem aí, você tem a associação da aritmética do número 1 com o ponto. Ele diz: 2 pontos, um aqui, outro aqui, é uma linha. 3 pontos, bota mais um aqui, dá um triângulo, ele diz: é um plano. Bota mais um ponto no meio, 4, ele diz: é o sólido, porque já vira uma esfirra, triangular, uma pirâmide. Então, note que ele associa o estudo dos corpos com o estudo dos números e com a teologia. Ele vai dizer que Deus é a tetrarquis, é 1 mais 2 mais 3 mais 4, que dá 10. É o ponto mais a linha, mais o plano, mais o sólido. Aristóteles, por exemplo, explicava o movimento dos corpos, em última instância, através de uma causa última, que não se movia, mas que gerava um movimento porque atraía tudo a si. Essa causa primeira, motor não movido, seria Deus na visão dele. Então ele explicava a física, o movimento, pela metafísica, que tinha já um sentido teológico. Aí na Idade Média, a teologia ganha primazia como forma de conhecimento. Existem pesquisas em várias áreas, não com tanto rigor empírico. O argumento de autoridade é muito forte. O que Aristóteles disse, o que Ptolomeu disse, o que fulano de tal disse, eles levam muito a sério. Eles investigam alguma coisa na realidade, mas investigam presumindo que vão confirmar o que alguma autoridade precedente estabeleceu. Mas nenhum conhecimento poderia contradizer o que a igreja dizia. Porém, a igreja não se baseava só na Bíblia. A igreja tinha a sua tradição, e não me refiro só à tradição eclesiástica, dogmática, que ela julgava ser fonte de revelação ao lado da Bíblia. Ela incorporava a tradição cosmológica.
dos gregos que antecederam, como se aquilo ali fosse uma coisa religiosa. Então havia muita imposição de coisas que não estavam na Bíblia, mas que foi herdada da cosmovisão grega. E aí nós tivemos inúmeras pessoas que podiam ter se adiantado nas pesquisas, mas não o fizeram porque foram inibidos por um constrangimento, uma perseguição vinda da igreja. E muito isso caricaturizou, será que seria essa palavra? Acho que seria. A imagem da teologia ou da religião como inimiga ou numa relação de tensão com a ciência. Mas ninguém pode negar que a igreja, e aqui eu falo da igreja romana, teve o mérito de fundar inúmeras universidades nesse período medieval, e nós vemos que os primeiros grandes cientistas todos tinham inspiração religiosa, né? Inclusive aqueles que investigaram sementes, investigaram a vida das plantas e tal, eles tinham todo um legado religioso, né? E no início da Idade Moderna nós temos uma nova mudança. A teologia ficava na Idade Média como a rainha das ciências, administrando uma série de pesquisas no entorno, e em contraposição à filosofia, que seria especulativa, que preservaria o método dialético dos gregos. Na Idade Moderna, a ciência passa a ser vista primeiramente como ciência formal, matemática, dedutiva, é a visão cartesiana, mas isso só temporariamente, que vinha uma tradição mais forte, proveniente da Idade Média, da época de Galileu, passando por Copérnico, que vai valorizar a ciência empírica, e culmina com Francis Bacon, que propõe o método indutivo, observacional. Através de experimentos, observação de situações particulares, você infere uma lei geral que explica todos os fenômenos correlatos. Então aí é o início da ciência moderna, no caso como ciência natural. Nós vamos, por causa do tema, nos deter mais nas concepções de ciência natural, porque mais adiante, no século XIX, William Dilthey vai reclassificar as ciências, falando em ciências naturais e ciências do espírito. As ciências do espírito são as ciências que a gente chama hoje de humanas, culturais, das quais a primeira reconhecida foi a história. E aí nós temos as ciências naturais baseadas no método empírico e indutivo. Empírico porque é observacional, indutivo porque se raciocina do particular para o geral, e do outro lado as ciências do espírito adotando o método hermenêutico. As ciências da natureza procurando o mecanismo do fenômeno natural, e as ciências do espírito procurando o sentido das construções culturais humanas, né? Mas vamos parar aqui no momento de Bacon, né, em que a ciência natural se impõe, inclusive se impôs tão fortemente que criou uma mentalidade em toda a sociedade, uma mentalidade cientificista, de que a ciência promoveria descobertas, avanços da tecnologia que melhorariam o mundo, e nós teríamos um mundo de paz. Muito desse canto da sereia foi por água abaixo, com a chegada das guerras mundiais, onde viu-se que a ciência poderia servir à destruição, à produção de armas bélicas de destruição em massa, a bomba atômica, e aí a ciência já não merecia mais toda aquela auréola angelical que se lhe dava como a promotora da paz, da melhoria de vida, da concordância entre os homens. Mas, ficando aqui, na visão de Bacon, o método indutivo era melhor do que o dedutivo, que era predominante antes. Na Idade Média, herança do pensamento grego também, valorizava-se muito a dedução, porque valorizava-se os argumentos de autoridade. Então, Aristóteles disse isso. Nós constatamos isso, comparando o que a gente constatou com o que Aristóteles disse, a gente deduz isso. Já Bacon valorizou a indução, que é aquele raciocínio que você faz um experimento, o outro, e conclui que os outros seguirão aquele mesmo padrão, se submeterão à mesma lei. Na visão de Bacon, a dedução não fazia avançar o conhecimento, porque você só deduzia o que já estava latente na premissa.
A indução é que poderia promover o avanço do conhecimento, de certo modo até promoveu um avanço em muita coisa. Mas a indução ela tem uma fraqueza, é porque a pessoa faz a conclusão sobre a lei natural tendo observado apenas alguns experimentos, ela não pode observar todos. E aí fica aquela questão, a partir de quando a gente já observou o suficiente para estabelecer uma proposição geral? Né? Aí tem a história do cisne negro, né? Se dizia que todo cisne era branco, um belo dia alguém encontrou um cisne negro. Quer dizer, quebra tudo o que se pensava através da indução, porque há surpresas, não se observa tudo. E o que é que Darwin observou? Darwin, ele foi desse período ainda de hegemonia das ciências naturais, vistas como ciências que seguem um método indutivo. Ele observou variações, ele observou o que a gente chama hoje de microevoluções. Ele viu, por exemplo, que mariposas que tinham uma cor escura poderiam se camuflar nas árvores e conseguiam se preservar em detrimento das que não tinham uma cor escura. Ele pôde observar muitos outros casos, e outros depois dele também observaram. Os tentilhões, por exemplo, de bico médio geram tentilhões de bico pequeno e de bico grande. Mas aí, se em determinados locais se favorecer a preservação dos de bico grande, os de bico pequeno vão morrendo e vão ficando só os que têm um bico grande, e assim sucessivamente. Ele falou, por exemplo, que os que criam cães, eles fazem uma seleção artificial, acasalam só cães de raça para nascer só daquela raça e tudo mais. Mas nada disso prova a chamada macroevolução, apenas microevoluções. E, na verdade, o que nós temos aí, hoje sabemos, né, o Darwin não sabia muita coisa sobre hereditariedade, não sabia muita coisa sobre DNA, informação, praticamente não sabia nada, porque não havia sido descoberto esse complexo estudo que nós temos hoje. Então, o que nós sabemos hoje é que todo ser carrega uma carga genética. Nessa carga genética aparecerá algumas coisas, mas nem todas, que potencialmente poderiam aparecer. Ou seja, nós temos ou podemos ter mais informações do que vamos precisar utilizar. Então, uma mariposa que tem a cor clara, a outra tem a cor escura, ela já tinha, pelo menos a ancestral dessas duas, já tinha informação para poder ser uma coisa ou poder ser outra, né? E o que acontece é que o ambiente provoca a ativação de uma informação dessa e a desativação da outra por desnecessidade. Então, nós temos uma ampla capacidade de variação. E o que o meio ambiente faz é só ativar algumas das coisas que estão nesse potencial de variação e não ativar outras. Então, a variação surge dentro do previsível, dentro do que as informações já contemplam potencialmente. Tanto que se percebe que quando essas populações isoladas de animais que ficaram só de uma determinada raça voltam a se acasalar com os da sua espécie de outros agrupamentos, ele começa a gerar de novo a diversidade. Então, nós temos aí informações que pelo ambiente foram ativadas e desativadas, mas não surgem essas variações por uma adaptação evolutiva, por uma lei do esforço, como Darwin imaginou, e nem, na maioria das vezes, por mutações. As mutações geralmente são nocivas e prejudiciais, mas está dentro do escopo de variação contido na informação. Eu não posso, por exemplo, ver variações dentro de uma espécie e concluir que essa espécie poderia ter evoluído para outra ou outra poderia ter evoluído para ela. Aí já tem uma falácia lógica que a gente chama de indução apressada. É quando você dá um salto grande demais. Você concluiu uma coisa, mas afirmou muito mais.
Se você, por exemplo, pegar esse argumento que é indutivo e colocá-lo num esquema dedutivo, silogístico, é como se você tivesse a palavra evolução numa premissa com um sentido e na outra premissa com outro. No sentido ela é micro, na outra premissa ela é macroevolução. Mas aí você usa a palavra evolução sem as adjetivações micro e macro. E você, da conclusão da micro, conclui a macro, porque você usou só a palavra evolução genericamente. Você não fez as distinções entre as possíveis evoluções. Então você está fazendo uma jogada com o seu ouvinte. Você está falando de uma para concluir a outra. Então, realmente, através do método indutivo, né, não foi exatamente provado nada sobre o que nós chamamos de macroevolução. Mais adiante veio na ciência natural um grande epistemólogo chamado Karl Popper. Karl Popper disse o seguinte, que Bacon estava errado, porque Bacon privilegiou o método indutivo e achou que o método indutivo poderia confirmar ou verificar leis. Ele disse, nunca a indução verificou uma única lei, porque quando você raciocina por indução, você observa só alguns casos. Você nunca pode ter a segurança de que tudo vai funcionar daquela maneira, porque você não sabe exatamente a partir do quanto que você observou, que você deve dizer que a lei funciona sempre daquele modo. Então, Popper disse, o que caracteriza a ciência não é a verificação, é a refutabilidade, é a falseabilidade. Então ele disse, nós levantamos uma hipótese e nós tentamos não verificá-la no laboratório, nós tentamos falseá-la, refutá-la. Nós tentamos nos experimentos fazer com que ela caia por terra. Se ela não cair por terra, nós dizemos que ela é verdadeira provisoriamente, até que alguém consiga derrubá-la. Então ele considerou aqueles que advogavam o método indutivo arrogantes, porque achavam que tinham verificado as coisas. E muitas vezes eles afirmavam ter verificado, depois vinha outra descoberta de um caso que eles não haviam submetido à experimentação, que desmontava tudo, e a ciência que entrava em descrédito. Aí Popper disse, a ciência tem que ser mais humilde. Nós não verificamos nada. Observar algumas coisas que aparentemente deram certo, na verdade foi observar certas coisas que não derrubaram a nossa hipótese. E aí nós a presumimos verdadeira até que alguém consiga derrubar. Mas toda verdade científica é provisória. E ele disse, uma coisa que ninguém pode refutar não é científica. Aí ele, por exemplo, entendeu que a religião, na visão dele, né, não seria científica, porque, por exemplo, se você disser para o cristão que Deus não ama ele, já que ele está sofrendo tanto, ele vai dizer, não, mas Deus me ama e me colocou no sofrimento para uma aprendizagem, para isso. Ele diz, tudo que você disser, ele sempre vai ter como interpretar que Deus tem alguma razão para aquilo. Então, nunca se poderá refutar a fé. Aí ele colocou a fé fora do conhecimento científico. Ele colocou a psicanálise fora do conhecimento científico, mas, curiosamente, ele colocou a evolução também. Ele disse, a evolução prova tudo e não prova nada. Ou seja, as pessoas com evolução podem ter hipótese para tudo, mas elas sempre, se forem contestadas em algum ponto de suas pesquisas, têm uma hipótese ad hoc, que elas levantam para poder voltar de novo, para começar de novo. Não foi assim, mas é assim e tal. Para Darwin, por exemplo, a evolução dava-se pelo esforço, depois o neodarwinismo pela mutação, depois outros vêm e dizem outra coisa e mudam novamente. A metafísica, que seria mais ou menos o que a gente chama de cosmovisão, para ele também estaria fora da ciência, porque não é capaz de ser refutável. A visão de Popper, entretanto, é limitada também quanto a esse aspecto. Por que ela é limitada? Porque nem tudo é refutável do mesmo modo. Seria aí igualar os saberes e dizer que só há ciência se for natural. No caso da história,
nós não temos como, por exemplo, refazer o que aconteceu no passado de novo, para poder tentar refutar nossa hipótese sobre o que aconteceu. Mas isso não quer dizer que não haja conhecimento histórico. A gente se baseia nos indícios. A história tem a sua própria forma de conhecimento. Ela tem a sua própria forma de testabilidade. Nem toda tentativa de dizer o que aconteceu no passado é de igual mérito. Tem umas que são mais plausíveis, outras que são menos plausíveis, umas que possam se fundar em indícios melhores, em uma narração mais coerente, outras não, né? Então, toda a ciência, o direito, por exemplo, tem critérios próprios de refutabilidade. E ele queria que todas tivessem o critério de refutabilidade empírica. Até a metafísica tem refutabilidade. O método dialético de Platão, no diálogo lá que ele tinha com os seus amigos, mostra um refutando o outro, para chegar ao conhecimento válido. No caso da teologia, a mesma coisa. Nós não questionamos a Bíblia como única regra de fé e prática, porque exatamente ela é o padrão de testabilidade. Então nós não a testamos, mas nós testamos as nossas interpretações da Bíblia, à luz da sua coerência com ela. Quem testa precisa de um padrão. Nas ciências naturais, o padrão é empírico. Na ciência teológica, o padrão é a Bíblia. Mas a gente testa a nossa interpretação que fazemos dela. O agir da igreja ao longo dos séculos, se foi de acordo, se não foi de acordo. A ciência histórica também tem o seu padrão de testabilidade, o direito também tem. E ele falava apenas como se fosse tudo ligado à testabilidade empírica. Mas o darwinismo se pretende expressão maior da ciência natural. Então deveria se submeter ao padrão da testabilidade empírica, não é isso? Mas não se submete. Interessante que Darwin, ele disse o seguinte, no seu livro clássico. Ele disse que a única coisa que fatalmente poderia derrubar a teoria dele eram os fósseis. Ele disse, se os fósseis não mostrarem uma evolução, um percurso como eu imaginei, pronto, minha teoria está acabada. Então, ele próprio foi popperiano. Ele disse exatamente o que poderia refutar a teoria dele. Os fósseis não confirmaram a perspectiva evolucionista. Na era cambriana, nós temos uma explosão de vida, de seres que repentinamente surgem. Nós vemos nas camadas geológicas seres que repentinamente surgem, seres que repentinamente desaparecem, sem as formas de transição esperadas. A coluna geológica que aparece nos livros não se confirma empiricamente. Quer dizer, em todo o mundo, umas 26 localizações trazem um modelo hierárquico das colunas, como está nos livros, e as outras todas. E mesmo nesses 26 lugares, parece ser como está nos livros que defendem a evolução, vistas a quilômetro de distância. Quando você chega perto, você vê discrepâncias. E você vê camadas mais velhas em cima de camadas mais novas. Então houve uma reviravolta ali por catástrofe, coisa desse tipo. Então nunca se descobriram formas de transição ali como se esperava para confirmar o darwinismo. Então o darwinismo aí caiu no teste da falseabilidade de Popper. Interessante que teve um evolucionista que tentou resolver o problema. Antes de eu falar dele, foi o Gould. Deixe-me falar aqui de algumas tentativas outras de salvar. Alguns disseram o seguinte, olha, existem as formas de transição, mas não foram fossilizadas. Então, não é falseável. É aquela história. Para tudo vai ter uma saída. Se disser que não tem é por causa disso, é por causa daquilo, sempre tem uma hipótese ad hoc. Outros disseram o seguinte, não. A transição acontece nas partes moles dos seres. A fossilização é da parte externa.
Ou seja, tem animais aqui fossilizados, na parte externa deles que foi fossilizado, os ossos e tal, mas ninguém sabe o que é que estava acontecendo dentro deles, nas partes moles. Ali já deve ter havido mudanças. Existia um peixe chamado selacanto, exatamente, que eles diziam que era de 70 milhões de anos atrás. E eles achavam que era um intermediário entre o peixe e o anfíbio. E diziam o seguinte, quando viam registro fóssil: não, ele aqui está parecido com um peixe, mas nas partes moles já deveriam ter sinais aqui de um anfíbio. Aí descobriram o peixe, ainda estava vivo, no Oceano Índico ainda tinha o peixe. Examinaram as partes moles, era peixe, não tinha nada de anfíbio, né? Então a gente vê que não passa, né, pelo teste da falseabilidade. O equilíbrio pontuado é a teoria que diz o seguinte, teoria também muito imaginativa, que não tem nenhuma comprovação empírica. Diz o Gould que o registro fóssil registra vida de animais que viviam em grandes populações, mas alguma espécie poderia ter se isolado daquelas grandes populações. Eles, dentro daquelas populações ali, realmente não evolui, não. Porque tem um fluxo de genes que equilibra, quer variar para cá e volta, se relaciona com aquele outro e tal, e tem um fluxo de genes que não permite que haja evolução. Mas algumas populações devem ter se isolado, e aí sofreram macroevoluções repentinas, um Big Bang evolutivo. Para ele não foi gradual, não, a evolução foi de repente. Por quê, como, quando? Aí aconteceram esse Big Bang evolutivo, e aí essas populações se reuniram às outras, e aí já aparecem essas novas espécies na camada repentinamente, porque a evolução delas se deu fora. Mas aí vem a pergunta: por que essas populações isoladas não tiveram registro fóssil? Onde é que se comprova isso, que aconteceu esse Big Bang evolutivo? Qual é a evidência disso? Não tem. É uma hipótese ad hoc para poder tentar salvar a todo custo a teoria. Então o darwinismo também não atende às exigências popperianas, né? Já não atende o método indutivo, não atende o requisito científico da falseabilidade. Aí chegamos a Thomas Kuhn, que é da Revolução Científica. Thomas Kuhn diz o seguinte, que existem paradigmas que estabelecem o modo de o cientista ver a realidade. Ele até foi um crítico de Popper, porque Kuhn dizia o seguinte: o pensamento da falseabilidade, ele não levou em conta que quando você tenta falsear uma coisa, é dentro de coisas que você já presume. Ou seja, toda ciência já tem uma série de pressuposições, que faz o cientista, por exemplo, ter interesse de procurar isso e não aquilo. E essas pressuposições é que até definem se uma coisa foi uma anomalia ou se ela foi confirmada. Então a visão dele é de que há sempre um paradigma, tudo é conhecido dentro de um paradigma, que seria o que a gente chama de cosmovisão, mas seria uma cosmovisão científica. Ou seja, existem certas estruturas que dão plausibilidade ao conhecimento, certas suposições básicas que são admitidas, que criam um modo de ver. No caso, por exemplo, hoje, o paradigma dominante das ciências naturais é o naturalismo, a filosofia naturalista, que vê o universo como um sistema fechado de causa e efeito. Então não tem Deus, não tem força externa, tudo acontece segundo essas leis que existem, segundo esses mecanismos que estão aqui num sistema fechado. Aí eles até, para não inquietar os cristãos, dizem: não, isso é um agnosticismo metodológico. Você é crente, mas quando você vai fazer ciência, aí você tem só para efeito metodológico uma posição agnóstica. Esquece que Deus existe para poder explicar só dentro desse mecanismo, né? Mas o crente não pode esquecer que Deus existe, porque Deus está dentro do crente, né? Não tem como a gente esquecer o que é mais importante, o que é principal para as nossas vidas, e nem devemos fazê-lo.
Mas então ele vai defender a ideia do paradigma. Tudo está dentro de um paradigma. Ele diz, com o passar do tempo, um paradigma pode mudar. Quando é que um paradigma muda? É quando ele, por exemplo, vai se deparando com situações anômalas que dentro dele não se pode explicar, aí ele faz uma hipótese ad hoc, uma hipótese a mais, para costurar aqui, outra para costurar aqui. Mas chega a hora que o negócio está tão costurado que se percebe que dentro daquele paradigma a ciência não mais avança, não se descobre nada. Aí nós temos nesses períodos as revoluções paradigmáticas. A gente muda para um outro paradigma que possa melhor explicar, que tem um potencial heurístico, ou seja, de conhecimento, de explicação, muito maior do que aquele que o anterior tinha. Agora, ele diz assim, o Kahn, que nós só trocamos de paradigma quando a gente já tem outro. Ou seja, mesmo o paradigma vigente estando extremamente falho, se a gente não tem uma alternativa para ele, esse daqui continua, aos trancos e barrancos. Ele diz, porque se não tiver substituto, será colocar a comunidade científica no vazio. Aí acaba a ciência. Aí fragiliza tudo. Então ele é suportado até que possa vir outro. O pensamento evolucionista é fracassado. Tem outro. O design inteligente, uma visão criacionista, mas isso está descartado pela perspectiva naturalista, que ainda é hegemônica. Então eles insistem mesmo aos trancos e barrancos, com todas essas fragilidades e contradições, até que eles tenham o que eles acham que seja, uma alternativa para tudo isso. Mas se você prestar atenção, você vai ver que o paradigma naturalista, ele parasita hoje em outros paradigmas. O paradigma naturalista, ele parasita em outros paradigmas. Por exemplo, uma coisa essencial para o paradigma naturalista é que as coisas seguem uma uniformidade. As leis são as mesmas hoje como eram no passado. Nós até questionamos as datações, né? Questionamos muitas interpretações que eles fazem do passado, porque acreditamos que o mundo mudou. Houve dilúvio, houve queda e tal, mas eles imaginam que o mundo segue uma linha uniforme. É um uniformismo, né? Um uniformismo que se opõe ao catastrofismo, a ideia de que houve grandes catástrofes de âmbito mundial, como, por exemplo, a maldição sobre a terra, em função da queda do homem, o dilúvio. Então, tudo é uma uniformidade, não teve grandes catástrofes, não. Mas aí eles tiveram uma grande dificuldade para explicar como é que os dinossauros, que viveram, segundo eles, milhões de anos antes do homem, desapareceram. Aí, no final, inventaram uma catástrofe, um meteoro caiu, explodiu tudo e tal. Quer dizer, eles são uniformistas, mas na hora que eles vão explicar o desaparecimento dos dinossauros, aí eles aceitam uma catástrofe. Um outro exemplo, eles dizem que não pode acontecer milagre. Uma perspectiva naturalista não tem milagre. O que é milagre? É alguma coisa que ocorra fora das leis, né? É sobrenatural, que intervenha na regularidade das leis, que seja diferente das leis. Mas eles acreditam no Big Bang. E a chamada singularidade, aquele período de fração de segundos do início do Big Bang, era um período em que não estavam válidas, segundo eles, as leis que agora são válidas. Então isso é o quê? Um milagre. Ou seja, onde eles querem, eles colocam milagres. Onde eles querem, eles colocam catástrofes, né? A lei da biogênese de Pasteur, que vida vem de vida, contra a geração espontânea, eles aceitam, só não aceitam para o início da vida. No início da vida, a vida surgiu por geração espontânea, mas agora não. Agora é vida que gera vida, para o imediato, né? Para o imediato é a lei da biogênese. Para grandes períodos, aí poderia surgir geração espontânea. Então você nota que o paradigma está falido. Porque o paradigma, ele traz
aquilo que, pela lógica dele, deveria estar excluído, quando lhe é conveniente. Quando lhe é conveniente. Nós percebemos, então, que se for à luz de Thomas Kuhn, o evolucionismo vai para o brejo, é um paradigma falido. Se for à luz de Popper, já foi falseada há muito tempo, e da forma como eles defendem, nunca seria falseado, porque para tudo tem uma hipótese ad hoc, essa coisa tem que ser sustentada de toda maneira. E, do ponto de vista de Bacon, também a indução nunca provou a evolução. No passado, eles diziam que o universo era eterno. Quando começaram a falar em Big Bang, Einstein ficou louco, né? Até suas conclusões levavam à ideia de um Big Bang, e ele pegou e tentou explicar que na verdade não era um começo para a Terra, foi alguma força estranha que atuou, que ele não sabia explicar ainda, mas finalmente ele viu que o negócio não dava certo mesmo. Dentro da postura dele, aceitou que houvesse um início, né? No caso, pela forma errada, através de um Big Bang, mas aceitou que o universo teve começo. Uma vez que o universo tem começo, e a vida se mostra extremamente complexa, pelo menos desde a descoberta da célula, ela se mostrou imensamente complexa, né? Nós descobrimos que dentro de uma célula existem verdadeiras fábricas, né? Nós temos o exemplo que Michael Behe dá do flagelo bacteriano, que faz uma bactéria se movimentar, que tem um eixo, tem uma hélice, tem um gancho. Precisa de uma verdadeira engenharia para fazer aquilo ali. É um sistema complexo como uma ratoeira, ou seja, não funcionaria sem todas as partes, porque uma depende da outra, não teria nenhuma funcionalidade as partes isoladamente. E isso não é mais o exame da coisa macroscópica, não, que o braço, o olho, o ouvido, não, é a célula. Quer dizer, a complexidade começa desde lá. Na época de Darwin, pensava na célula como uma substância gelatinosa, quase em nada complexa, como se sabe hoje. Ela tem, nós temos códigos de informação que presume inteligência. O Michael Behe conta que quando ele levantou essa questão, né, da complexidade irredutível, alguns disseram, não, uma coisa como o flagelo bacteriano pode ter se valido da coopção, ou seja, ele pegou a hélice de uma coisa, de uma outra célula, isso aqui de outro lugar e tal, e montou. Como a gente pega várias peças de um carro, né, diferente, de carros diferentes, e montam um carro, né, um mutante aí. Mas a grande questão é essa: se pegue as peças de lá e de cá, então existia algo já existente, complexo lá e cá, onde estavam essas peças, e aí o problema volta. Segundo, de onde veio a instrução para montar? Aí a gente entra de novo na informação, que requer a inteligência. De onde é que veio a informação para montar isso daí? Ele diz, a complexidade irredutível de vários sistemas ligados à vida não admitem um precursor. Não admitem um precursor. Aí os evolucionistas dizem, analogicamente, não. Nós podemos imaginar um precursor, podemos imaginar a bicicleta como precursora da moto, mas isso aí não é precursor físico, é precursor conceitual. Ou seja, o cara pensou na bicicleta, depois ele raciocinou melhor e pensou na moto, que era mais complexa. Mas a bicicleta não virou moto, né? Então, a gente pode ter exemplos de precursores conceituais em sistemas complexos. Alguém que imaginou uma coisa mais simples, depois imaginou a mais complexa e fez. Mas não foi a simples que virou automaticamente complexa. Então, com a complexidade irredutível, o tempo que eles imaginavam para isso ter se formado, a vida como nós a conhecemos, é muito maior. Para uma série de coisas casuais terem feito surgir isso, seria preciso um tempo muito maior do que eles imaginavam, e muito maior do que aquele que eles atribuíam ao início de tudo, lá no Big Bang.
Aí aparece alguém como Francis Crick, que foi co-descobridor do genoma humano, e diz: não, realmente deve ter existido algum outro lugar mais antigo que a Terra, com extraterrestres mais evoluídos, que trouxeram a semente da vida para cá. É a panespermia. E de onde é que veio a vida lá, né? Mas é que eles querem dizer que o tempo aqui não é suficiente. Então, nesse outro lugar de onde eles vieram, podia ter tido mais tempo, né? Mas de onde é que vem um negócio desse? É que para tudo tem uma hipótese ad hoc. Ou então aparece a teoria do multiverso. Não existem vários universos, e um terminou dando isso aqui. Então, além da estatística temporal, foram não sei quantos anos para se chegar a isso, foram não sei quantas tentativas paralelas de se chegar a isso, porque há vários universos paralelos. Mas qual é a base para isso? Né? É só a tentativa de levantar uma hipótese ad hoc para manter o paradigma naturalista. Então a gente vê realmente a fragilidade. E uma coisa importante também a se dizer na razão científica é que há uma clara distinção entre ciência e arte. Mas a gente vê que a evolucionista não faz essa distinção, não. A Lucy foi uma obra artística. Uma obra artística. Os ossos encontrados em pequenos fragmentos não dava para fazer aquela reconstrução, mas aí pinta com os lábios bem finos, a cara de macaca e tal, para poder criar toda aquela impressão. O homem de Nebraska foi um dente de porco. No final descobriram que era de porco, né? E com um dente eles fizeram toda a imagem. Quer dizer, como é que esse pessoal quer ser científico? Seguir a razão científica? Isso daí, na verdade, é uma arte. É tentar impressionar, né? Tentar impressionar. A Lady Haeckel da ontogenia, recapitulando a filogenia, né? Aquela que tem os desenhos do desenvolvimento do embrião, como se em cada parte correspondesse a um momento da evolução, né? Que hoje está falida, mas ainda aparece em vários livros, equivocadamente, embora já negada. Aqueles desenhos ali foram feitos forçadamente para poder dar certo com aquilo ali, né? E depois veio a lei de von Baer, que tentou encontrar um meio termo. Não, nós não podemos aceitar o que disse Haeckel, mas podemos aceitar, por exemplo, que entre os vertebrados tem uma fase do desenvolvimento embrionário em que eles são iguais. Então, os vertebrados devem ter tido um ancestral comum. Mas aí se descobre, quando se vai estudar, que o desenvolvimento anterior a esse momento em que eles se parecem foi diferente. E o momento posterior a esse em que eles se parecem fica diferente de novo. Então, na verdade, ali é só um momento coincidente de aparência, mas de desenvolvimentos completamente autônomos e distintos. Não há aí uma homologia, o que há é uma analogia. E a explicação para ela é que o artista maior, o criador de todas as coisas, é um só. E ele deixou sua assinatura em tudo que fez. Então essas semelhanças só mostram que vieram todos os seres de um só Deus, que seguiu determinados padrões na sua criação. Nós vemos, por exemplo, que Dawkins admite que o mundo tem aparência de ter sido projetado, de que a vida tem aparência de ter sido projetada, mas ele não aceita que seja verdade, mas admite a aparência. Se admite a aparência, por que não admite até a testabilidade, ou não se admite argumentos que possam levar a isso? Se uma pessoa morre, o investigador criminal admite que pode ter sido um acidente, mas ele admite que pode ter sido um homicídio ou um suicídio, que possa ter sido intencional. Por que é que o cientista só pode presumir que é um acidente se ele mesmo está encontrando indícios de que tem um design, de que tem um projetista? O investigador criminal é mais imparcial do que ele, que se pretende científico? Quando a gente vai ver a linguagem com que se fala hoje do que acontece na célula humana, DNA e tudo mais, é a linguagem
da racionalidade. Fala-se em codificar, decodificar, ler, armazenar em biblioteca as informações. Quer dizer, se o homem não tem uma percepção espontânea de que isso daí realmente vem de uma racionalidade, por que que ele usa essa linguagem? Né? É como diz aqui o texto que o pastor Demétrio leu, né? O que de Deus se pode conhecer, neles se mostra. O problema é que eles detêm a verdade para continuar praticando a injustiça, né? Mas no escorrego eles terminam reconhecendo. Por que que o universo é matemático? Por que que um matemático em Paris e outro em Cambridge conseguem descobrir que o planeta Netuno existe muito antes de ele ser observado, só por cálculos matemáticos? Se não é porque o universo tem um autor inteligente que segue um padrão de matemática. As coisas criadas seguem leis da matemática. As leis da matemática não são materiais. Elas são inclusive estáticas e o mundo está em movimento, mas elas formam padrões fixos. Agostinho até as usou para poder argumentar a favor da existência de Deus. Eu sou um ser mutável, mas eu tenho um bocado de coisa imutável na minha cabeça, como a matemática. Então, um ser imutável, fora de mim, deve ter colocado na minha mente. E por que que o mundo é matematizável? Einstein dizia que o maior mistério do mundo é a sua compreensibilidade. Ele é compreensível. Como é que nós compreendemos? Como é que nossa mente tem essa congruência com o mundo? Como é que nossa racionalidade tem essa congruência com o mundo? Um cientista, ao descobrir uma coisa, deveria dizer como Kepler: glória a Deus, acabei de pensar um pensamento de Deus. Amém. Acho que nós estamos no horário, não é isso, pastor? Deus abençoe, irmãos. Até a próxima etapa e as inscrições para o design inteligente aqui com o irmão Pagos. Já já a gente volta.